Eu tava aqui refletindo, né? Nesse horário quando eu fico só, quando as crianças estão na escola e muitas vezes pela madrugada que eu me coloco ali para orar e eu olho assim os espaços da casa, às vezes vazio, aquele silêncio. Eu sei que as coisas dele ficam espalhadas, eu arrumo, se eu for lá no quarto sempre tem algum brinquedo, alguma coisa, eu sei que existe moradores, né, aqui, senão não teria as coisas, não teria móvel e tal. Mas não é esse vazio que eu tô falando, sabe? O pouco que eu tenho eu sou muito feliz. Eu sempre fui muito grata a Deus, né? A minha casa é simples, mas eu já sou grata a Deus. Mas aí quando eu me pego assim vendo os espaços, o silêncio, aí eu, na minha reflexão, eu falando com Deus, é melhor, né? Esses espaços vazios, esse silêncio, a solidão de não ter uma casa cheia de pessoas, muitos amigos, uma mesa farta, que parece ser bom tudo isso, né? Uma casa bonita, bem, né, num lugar bem chamativo, sabe, aquela estabilidade, é bom. E quem tem sabe dizer pra mim que realmente vai concordar, é a melhor coisa. Tá com a tua conta bancária cheia. E aí eu penso, reflito, tudo posso. E Deus é dono de tudo, né? Mas eu fico me perguntando se hoje eu estivesse assim, ou tivesse, né, tivesse nascido de uma forma diferente, não tivesse passado por tantas coisas que eu passei da minha infância até hoje, ou estar no momento do nível de vida que eu vivo hoje. Será que eu teria esse mesmo olhar, essa intimidade que eu tenho com Deus, esse preenchimento que não é o labial, mas é o preenchimento espiritual que Deus fez na minha vida? Por um momento eu me peguei lembrando, né, da minha infância e que na época onde eu ainda era um testemunho de Jeová, de muitos anos, me dedicando ali à obra, depois de um momento onde eu resolvi sair da igreja, mas eu nunca perdi o meu relacionamento com Deus. Sim, eu estava num momento da minha vida onde que veio turbulhões de coisas, muitas confusões, porque eu estava vivendo uma religiosidade.
como acontece com muita gente hoje que estão na igreja. E você acha que você está fazendo a coisa certa, que você está no caminho certo, mas de verdade tudo que você faz não é totalmente para Deus. Você faz para obedecer às ordens dadas ali, às regras criadas, e muitas vezes você acaba sendo enganada, né, pelos teus próprios pensamentos incertos. É uma palavra que eu ia dar, mas eu não me vem à memória que dá para isso. Eu nunca tinha compreendido de verdade o que significava ter aquela intimidade com Deus que eu falava tanto, que eu pregava tanto. E eu vim ter depois desse tempo todo. No momento mesmo da solidão, onde eu passei por vários processos ali, depois que eu conheci outras igrejas que eu passei a frequentar. E para vocês que bem conhecem, que acompanham os meus vídeos, sabem que eu não tenho uma igreja fixa, né? No momento. Embora eu já fui e já passei um bom tempo visitando. Mas eu entendi que para mim ter o relacionamento que eu tenho e hoje estar nessa, né, euforia, ter passado por essa metanoia toda com Deus, eu precisava estar fora para me entender algumas coisas e ter a visão que eu tenho hoje. Que só estar na igreja, no templo, não quer dizer que você, né, é serva, filho de Deus, não. Porque a palavra de Deus é muito clara, a gente se torna filho quando nós entregamos, né, totalmente a nossa vida para Deus e morremos mesmo ali para tudo que o mundo ali oferece, para tudo aquilo que o mundo ele nos apresenta, e a gente não vive mais pela carne, mas a gente vive pelo Espírito. Aí sim, a gente se torna um verdadeiro filho de Deus, onde não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, mas sim o querer de Deus. Então, ter esse avivamento, ter essa intimidade, eu posso ter. Eu mesmo, em casa, claro, não é a mesma coisa, mas eu tenho a convicção que a minha lealdade, a minha fidelidade, a minha obediência ao Senhor e a minha identidade e o Espírito dele que opera na minha vida, que habita em mim, tem que revelar quem eu sou, e aonde eu estiver, eu sei aquilo que ele diz que eu sou e que eu posso ser obediente tanto na igreja como fora, entende? Então é muito importante a gente ter
essa certeza no nosso coração que quando alguém olhar para mim, olhar para você, não nos compare com ninguém. Porque a gente está vendo que tantas coisas que estão acontecendo aí no meio evangélico da igreja, e muitas pessoas descrevem por causa de muitas atitudes de muitas pessoas. Então é muito bom quando alguém olha para mim, para você e diz: nossa, eu vejo o Espírito de Deus em você. Você é diferente. Mediante aquilo que você viveu lá atrás, o teu passado. É como eu falo, eu vivi experiências no mundo. Eu vivi processos no mundo onde que eu já estava totalmente fora ali da igreja. Mas teve um dia que eu falei: epa, não é porque eu não estou mais em nenhuma, comunidade cristã, não é porque eu não estou mais indo à igreja que eu tenho que agir como as outras pessoas. Eu não fui chamada para isso. E eu tinha essa convicção, mas a gente, de decepção, de tantas coisas que acontecem, que não foi o meu caso, foi uma decisão minha por causa que não foi decepção na igreja, eu vim ter decepção foi depois na igreja que eu visitei, que eu conheci, que eu pensei que era diferente das outras igrejas evangélicas e tudo, onde eu passei por muitos processos, mas eu falei, não adianta. Então eu vivenciei situações, vivi experiências, e aonde que Deus foi permitindo. Então teve uma hora que eu tive o meu blackout com Deus, eu falei, não, eu fui chamada, Deus me escolheu para fazer a diferença. Eu quis abandonar o meu chamado, entregar o dom que Ele me deu. Quanto mais que eu tentava, aquela força, que estava operando em mim, o inimigo ali, falava ali dentro, e a outra parte, que predominava era maior. Mas a voz do Espírito Santo continuava ali dentro de mim. Não, filha, não, eu não te chamei para isso. E aí eu tive um momento ali íntimo com Deus, tão profundo que só estava eu e Ele ali, só nós dois. Foi um particular que eu vivi essa experiência, eu e Ele. E aí eu entendi. Eu não quero, eu não posso mais, eu não vou mais ouvir a voz do inimigo na minha alma. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Então eu entreguei totalmente ali a minha vida para Ele. E ali eu disse, Senhor, faça tudo aquilo que o Senhor quiser. Eu me permiti. E daí então eu deixei Ele me usar para falar, para entregar aquilo que Ele me dava através de revelações e sonhos. E aí eu deixei Deus guiar os meus passos. O meu desejo, as minhas entregas, as minhas escolhas, eu permiti Deus fazer por mim. Então, desde então, eu falei, não mais. Carroça não botarei na frente do boi intensitado, porque eu estava assim. Eu tomava as decisões por mim. Em vários âmbitos que eu falo para vocês,
em relacionamentos, experiências que eu vivi. Eu estava tomando as minhas decisões, as minhas vontades, e não era a vontade de Deus, não era o querer de Deus. Desde o trabalho até as amizades, e aí Deus foi trabalhando isso dentro de mim, modificando e eu entendendo. Então hoje eu entendo que por isso que alguns relacionamentos que eu iniciei, também não davam certo, porque não estava na direção de Deus, não fazia parte do projeto, do propósito de Deus para a minha vida. Mas Deus permite para a gente adquirir experiência, para a gente conhecer até mesmo as nossas falhas, a nossa fragilidade e o nosso limite. Deus, Ele sabe até onde que a gente pode chegar nisso. Das amizades que não eram verdadeiras, Deus foi me abrindo a visão e eu permiti Deus fazer a limpeza, Deus afastar, Deus tirar do meu caminho. E eu muitas vezes eu não entendia por que a pessoa agia daquela forma comigo. Então ali eu pude chegar nessa conclusão. E aí eu falei assim, a solidão vem para nos mostrar isso. Não que a gente está sozinho, solitário, mas é para a gente ter mais intimidade, proximidade com Deus. Então você não pode ter muitas coisas, ou você pode ter uma vida ampla, tal como eu citei exemplos. Uma vida bem abnegada, uma vida cheia de fartura. Mas eu posso até aqui estar sozinha nesse momento. Não estar com meus filhos nesse sentido, deles estar na escola. Mas eu entendo que eu não estou sozinha. Eu não posso ter muitos contatos no meu telefone, mas eu tenho um verdadeiro amigo que é meu Deus. Muitos irmãos não podem ter agido comigo verdadeiramente como eram para ser, na fé, né? Me magoaram, me deixaram triste, mas eu entendo que tudo isso faz parte, né? Para que Deus venha nos mostrar quem verdadeiramente é que está conosco e Ele revelar o caráter das pessoas. Então isso é muito importante, que você venha ter essas auto-reflexão. Você pode até não estar numa igreja, mas se você tem a convicção da palavra e você quer viver em obediência, viva. Faça o que está aqui. Cumpra o chamado que Deus te deu. E no momento certo Ele vai apresentar a você um lugar que você vai se sentir bem para congregar, assim como eu tenho feito, né? Nesses últimos dias eu tenho muito refletido isso e eu falo, Senhor, que eu possa encontrar um lugar, né? Para que eu venha estar ali em comunhão, congregando, porque é muito importante. Mas ir só por ir, não. Sentir a presença de Deus ali, sabe? Sentir a vontade de ir para a igreja é muito bom. Mas que hoje eu possa ser essa luz onde eu esteja, na minha casa, no meu trabalho, e que as pessoas olhem para mim e vejam verdadeiramente o Senhor na minha vida, entende? Então, por isso, renunciar, sacrificar, né, é o importante, mas a obediência a Deus
ela é o temor. A gente sente que se a gente não faz, né, ali aquilo que ele nos manda, a gente vai estar dando murro em ponta de faca. Não tem esse ditado? Então, não fuja disso. Não adianta. Porque você vai se frustrar, você vai, sabe, entrar em lamas que depois vai ser difícil de você sair. Então, se Deus já te tirou, Deus já te guiou, continue no prumo, continue andando na direção que Ele está te dando. Se tiver que se afastar de pessoas, se afaste. Se tiver que abrir mão de algumas coisas por obediência a Deus, eu sei que vai ser difícil, mas faça. Se você não consegue, Ele vai te dar a força e a direção, tenha certeza. Então, eu acho que eu fui aqui um pouco, assim, expliquei um pouco do que você aí queria entender. Por que você não está em uma igreja? Por causa disso. Mas, eu sei quem eu sou em Deus e eu sei, né? E tenho certeza, né, que tudo tem valido a pena. Fácil não é, mas eu sei que Ele está comigo. Mediante a gente venha sofrer pré-julgamentos, palavras, né? Mas eu não levo isso pro coração. Pelo contrário, eu entrego nas mãos de Deus. Muita gente vão te julgar, vão te apontar, fulano tem vida com Deus, nada. Não tá na igreja, assim, assado, porque tem pessoas que só vai lembrar mesmo do teu passado, do teu erro, porque disso, porque daquilo. Mas não importa. O que importa é como Deus te vê hoje. E você tendo certeza disso, isso é mais importante. Tá bom? Então é isso, acho que eu consegui ser clara aqui um pouco no vídeo, né? E você vai entender o que Deus quer falar no teu coração aí.